Eu tenho essa bandeira do Brasil aqui e eu vivo pensando em colocar ela no meu cenário, em algum lugar. Mas a verdade é que eu morro de medo de ser confundido com um cidadão de bem. Porque eu sou mesmo um cidadão de mal. Antes de começar esse vídeo aqui, é muito importante que você entenda conceitos de outro vídeo, um dos primeiros vídeos do canal que se chama Ética versus Moral. Eu deixo sempre o link na descrição e você pode acessar ele depois deste aqui. Mas resumidamente, o que eu explico lá para que você consiga entender é que a moral, ela é uma regra específica e depende de um ambiente específico. Existem regras na escola, na rua, na igreja, no hospital, e não necessariamente a regra que se aplica a um ambiente é a mesma regra que se aplica em outro ambiente. O exemplo que eu dei no outro vídeo é que se é proibido o uso de celular em sala de aula, isso não significa que a polícia vai te parar para falar que você está usando o celular na rua. Não, as regras não se aplicam em ambientes diferentes. Tá, e o que eu quero dizer com isso? O que eu quero deixar claro é que não é porque uma coisa é dita moral que essa coisa também pode ser dita necessariamente como uma coisa boa. Não é porque algo é dito de acordo com as convenções, com a regra, que esta coisa pode ser legal. Por exemplo, até antes de 1888, era completamente correto do ponto de vista legal ter uma pessoa escrava, ter um negro que seria considerado um sub-humano. Tanto que a elite foi indenizada por perder os seus escravos. Então não é porque uma coisa está de acordo com as convenções que necessariamente nós podemos encontrar pontos positivos em todo este pensamento. Primeiro, é muito importante nós entendermos que isso vai denunciar uma lógica binária, porque se existe um cidadão de bem, é porque necessariamente ou indiretamente existe também um cidadão de mal. Tá, mas o que é um cidadão de mal? Quais são os critérios para considerar uma pessoa má? Será que seria simplesmente se ele tá preso, se ele está encarcerado, ele é mau, se ele está livre é porque ele é bom? Levando em consideração este exemplo, nós temos grandes empresários livres que roubaram milhões e pessoas que estão no sistema carcerário porque roubaram uma galinha. Logo, o que é um cidadão de bem e o que cargas d'água é um cidadão de mal? Ao longo da história, esse pretexto de que estou fazendo o bem, o melhor para a humanidade, o exemplo e o ideal absoluto, foi o que mais matou na história. O judeu era visto como o cidadão de mal durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. E o cidadão de bem, nesse caso, seria a raça ariana, seria o alemão. O branco era o grande cidadão de bem para Ku Klux Klan e o cidadão de mal seria o negro. Logo, será que nós devemos levar somente em consideração a performance, a estética exterior? Porque se eu estou na igreja cumprindo um ritual semanalmente e eu falo as palavras certas, no momento certo, no local certo, para as pessoas certas, então eu posso ser considerado um cidadão de bem? Mas se depois eu vou lá e mato o meu companheiro, então significa que eu deixo de ser cidadão de bem, agora sou um cidadão de mal. Logo, este conceito parece se aplicar unicamente ao meu ritual, à minha performance exterior para as pessoas. E para isso, eu gostaria de usar o exemplo ideal daquele que pode ser considerado o maior cidadão de bem da história, sobretudo para aqueles que se auto-intitulam do bem, que é o próprio JC, Jesus Cristo. Ele que condenou os bonzinhos de sua época, os religiosos que cumpriam todas as leis, os fariseus, que foram considerados por ele como paredes podres com uma mão de tinta por fora. Isto é, por fora cumpria toda a performance, mas por dentro não passavam de seres humanos que estavam absolutamente podres. Tanto que ele fala a famosa frase para a adúltera que aquele que não teve nenhum erro, que atire a primeira pedra. E aqui parece que ele nos deixa claro de que se nós começarmos a apedrejar as pessoas simplesmente porque elas são ruins, então todos nós seremos apedrejados. E o último que sobrar irá apedrejar a si mesmo. Maldito é o homem que, olhando para si,
encontra somente virtudes. E esse mesmo Cristo nunca sentou do lado de um fariseu, de um bonzinho, mas preferia sempre estar do lado de uma prostituta, de um adúltero e de todos aqueles que poderiam ser considerados a pior casta da sociedade, isto é, o cidadão de mal. Benditos sejam eles, porque para além de ser um cidadão de mal, seremos um cidadão honesto. Bem, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não se acha melhor nem pior do que ninguém, parabéns. Parece que pelo menos estamos indo no caminho certo. Eu quero te convidar a ver outros vídeos também neste canal. A cumprir o nosso protocolo de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Comente aí o que você achou, o que esse vídeo te fez pensar, o que você acha que poderia ser dito para agregar nesse debate. Muito obrigado e como eu sempre digo aqui, poder ao povo.